como que se estrutura isso? E eu não quero falar sobre isso. Eu fiquei pensando que mais do que um apóstolo, mais do que um ministério de alguns irmãos que recebem esses dons e é real, eu fiquei pensando que nós somos uma igreja apostólica. Que nós não podemos nos perder dentro das coisas que se derivam, que são decorrentes dessa visão que Deus deu. Por que nós somos uma igreja apostólica? Abre lá em João capítulo 17, e eu quero conversar com vocês sobre isso. 17, versículo 18. Porque nós sabemos, o conteúdo da palavra apóstolo é o enviado. Deus enviou o príncipe, o guerreiro, o seu filho, aquele que veio e estabeleceu na terra aquilo que ele ouviu, viu de Deus. Ele constituiu fielmente aquilo que ele viu na pessoa de Deus. E a Bíblia diz em João capítulo 17, no versículo 18, o seguinte: assim como tu me enviaste como apóstolo ao mundo, como sacerdote, para cumprir à risca, literalmente, fielmente, o que o Senhor me falou, também eu os enviei ao mundo. Eu fiquei pensando que o envio que Deus fez a cada um de nós está diretamente relacionado a esse ministério de trazer para a terra a constituição de Deus, dos céus, para que na terra se estabeleça o governo de Deus. Às vezes a gente não tem ideia de como que isso pode acontecer, porque nós temos maneiras diferentes de entender a história, de interpretar os avivamentos, que muitas vezes são localizados na história da terra. Só que há momentos que Deus vai levando a gente para um funil, e aconteceu isso repetidas vezes na história da Bíblia, que há momentos que existe um nível que nós vamos entrar, que vão acontecer coisas definitivas, que o Senhor vai realizar tudo que foi preconizado, tudo que foi estabelecido. E o Senhor Jesus disse que quando Ele entrou na terra, Ele veio trazer a imagem de Deus, e depois Ele nos enviou para que nós pudéssemos fazer o mesmo. Eu fico imaginando quando os discípulos foram conversar com Jesus. Eu gosto muito desse texto, e ele mexe com a estrutura do meu coração. E os discípulos, lá em João 14, perguntaram para Jesus: mostra-nos o Pai, e isso basta. Não foi o que eles falaram? Está tudo feito, se o Senhor mostrar para a gente o Pai, nós vamos embora feliz da vida. E Jesus virou para eles e disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês não viram o Pai ainda? Quem vê a mim, o que ele disse? Vê o Pai. Eu fico imaginando hoje, na nossa vida pessoal e em todas as dimensões, o mundo está perguntando: cadê Deus? Porque eles têm amnésia de Deus, eles esqueceram quem é Deus. O pecado rouba a lembrança, a memória daquilo que Deus é, daquilo que Deus estabeleceu. E o mundo está perguntando: cadê Deus? Onde está Deus? E eles fazem essa pergunta de várias maneiras e de várias formas. E a igreja deveria levantar e dizer o que para esse mundo? Quem vê a mim, vê o Pai. Vem andar comigo, ver como é que eu trato minha família, como eu reajo diante dos problemas, como eu tomo decisões na minha vida, que tipo de experiência que eu tenho com o Pai. Você vai ver quem é o Pai. Só que nós temos medo de falar isso, porque o Deus que o mundo vai ver é o Deus do tamanho que nós mostramos através da nossa vida. Isso não é uma estrutura, isso é vida. Isso é aquilo que o Senhor disse, que Jesus foi um apóstolo que foi fiel àquilo que ele foi constituído. Se ele foi fiel e trouxe a imagem de Deus da terra e se comprometeu a esse nível, dizendo: quem vê a mim, vê o Pai, o que nós hoje deveríamos falar para o mundo? Vem, diga, vem. Olha para mim, mundo, e vocês vão ver quem é o Pai. Que Pai que nós estamos mostrando? Um pai imaturo, que toma decisões, que muda suas decisões no caminho, que muitas vezes não entende aquilo que Deus está proporcionando no coletivo, só se preocupa consigo mesmo. Nós estamos vivendo uma época de muito confronto entre aquilo que Deus nos entregou como filho e aquilo que Deus nos entregou como povo.
Você vai perceber na Bíblia o tempo todo esse confronto. Porque Deus te chamou para ser filho. Como filho, você tem benefícios que a palavra diz que você tem, que são tremendos. Mas eu estava conversando com a pastora Sandra na África, ela me deu uma palavra lá, que ela tinha lido, e eu fiquei pensando naquilo, e aquilo está mexendo com a minha estrutura, porque nós gostamos muito de falar os nossos direitos e a nossa posição em Cristo. Mas o mais importante não é lutar por aquilo que nós temos direito, porque isso já foi conquistado pelo Senhor. É que nós precisamos entender qual é a posição de Cristo em nós, mais do que os nossos direitos nele. Quando eu começo a entender Cristo, a esperança da glória, que Ele está oculto em nós e Ele vai se manifestar e vai evidenciar os filhos de Deus, não por causa dos filhos, mas por causa do Pai. Nós estamos esperando uma manifestação tremenda na terra. O Senhor tem preconizado em Joel e tantos textos que um dia a terra vai se encher da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, vai ser rodeado daquilo que Deus é. A terra, no bom sentido, vai ser impregnada da glória. E nós sabemos que a glória de Deus, ela não está numa estrutura, não está nem num ministério. Ela está na vida daqueles que foram enviados, assim como Jesus foi enviado. Então, coloca a mão no ombro do teu irmão e diz assim: a glória de Deus permanece naqueles que são fiéis, naqueles que entendem para que foram constituídos na terra. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse tempo. Queridos, vamos falar sério. Eu vou falar algumas coisas aqui que talvez você não concorde, talvez não pense desse jeito, não tem problema. Eu assumo. O mundo está por aqui de igreja, pessoal. Vamos falar sério. De blá, blá, blá de crente. E eu tenho impressão que a igreja também. Porque se nós formos ver a estatística que a Veja trouxe do IBGE, que no Brasil tem 40 milhões de evangélicos, e que desses 40 ou 44 que está ali, se eu não me engano, que desses 44, 22 milhões já estão à margem da igreja e se identificam como evangélicos, dizem que são do Senhor, mas não estão mais convivendo com uma igreja. Está escrito lá. Foi feita uma pesquisa, e pesquisa é feita por tiragem. E quando você imagina isso, você sabe disso. Quantas pessoas já conviveram conosco numa igreja, eles continuam, eles falam assim: não, eu sou do Senhor, eu amo o Senhor, eu não estou aguentando mais, é a igreja. Eles falam isso de várias formas, sim ou não? E aí você vai perguntar para eles, eles falam assim: não, eu estou bem, eu só não quero mais conviver com uma igreja. É questão de entender o que significa realmente ser aquilo que Deus disse que nós somos. Porque quando nós estamos falando, eu não quero mais saber de igreja, nós estamos falando de algumas coisas que essas pessoas estão cansadas, que eu também estou e que você também está. De uma estrutura e de uma instituição que deveria servir como ferramenta para trazer a glória de Deus. E hoje nós estamos vendo que ela está sendo o alvo principal da igreja. Nós estamos considerando mais a estrutura, mais os ministérios, mais aquilo que nós queremos ver sendo construído do que aquilo que realmente Deus quer trazer para a nossa vida. Quando nós invertemos e a instituição passa a ter mais força do que as vidas, nós vamos nos perder mesmo, vamos nos cansar. Eu também estou cansado, queridos. Eu estou cansado de pessoas que, por causa do seu chamado pessoal, eles interferem no chamado de Deus como povo. E aí eu comecei a entender: Cristo em vós, esperança da glória, é a visão do que Deus tem para o povo. Porque Deus tem uma visão para você como filho, como pessoa, mas ela não pode interferir naquela que tem como povo, que é uma constituição divina. Foi Jesus que disse: eu edificarei a minha igreja. E no meio das instituições evangélicas tem essa minha igreja de Jesus. E nós precisamos entender que o Senhor precisa tratar conosco nesse tempo, para a gente não se perder num momento importante da história, misturando essas duas visões, não entendendo esse apostolado de Jesus que foi enviado, e ele disse que isso se refletiria em nós também. E eu comecei a entender o seguinte, queridos: nós somos a extensão do corpo de Cristo na terra. E a extensão do corpo de Cristo na terra não é um ministério, não é um dom que nós recebemos
que é uma capacitação para a gente poder operar em nome de Jesus. Essa instituição que nós conhecemos não é aquela igreja indivisível. A igreja do Senhor Jesus nessa cidade só tem uma. É a igreja do Senhor. Eu duvido que Deus olhe lá de cima e fique pensando como nós. Batista, presbiterianos, Raba, Assembleia, Reviver, Vida Plena. Duvido que Deus pense isso. Mas nós agimos dessa forma. Porque nós temos medo de perder pessoas para os outros ministérios mais fortes. Pessoal, eu já perdi. Durante a história da nossa comunidade nós já perdemos. Quem não perdeu para alguém de outro lugar? Pessoas, ministérios. Você treinou, você edificou. E às vezes uma pessoa que você treinou durante 5 anos, ela entra em crise pessoal. E aquela crise pessoal leva ela, de repente, a mudar o canal. E ela então vê uma coisa diferente e diz, estou fora. Eu já vi pessoas chegar para mim e falar assim, pastor, muito obrigado por tudo que o senhor fez. O senhor é uma bênção, te amo demais. Mas não quero andar contigo. Você já ouviu isso? Aí eu penso assim, peraí, minha cabeça dá um nó, cara. Eu penso, o cara me ama, reconhece o meu ministério, me abençoa, mas não quer andar comigo. É esquisito, fala a verdade, pessoal. É muito estranho. E a gente ouve isso todo dia. E eu fico imaginando como é que Deus vai realizar um milagre hoje. E eu tenho descoberto, e você sabe disso, eu cheguei a uma conclusão do óbvio. Sabe aquelas coisas, profecia do óbvio? Você não precisa nem falar porque é óbvio. Que igreja é um milagre. Pessoal, às vezes eu fico pensando, a gente tem tanta dificuldade como ser humano, porque nós erramos, nós falhamos, nós estamos no meio desse negócio que eu estou falando aqui. E eu fico imaginando como é que Deus consegue ordenar tudo isso. Pessoas que têm maturidade diferente, desnível diferente de experiência com Deus, percepção do reino próprio que se estabelece em cima daquilo. Eu tenho visto muitas pessoas falar, pastor, eu não posso ficar mais na igreja porque eu tenho que fazer o que Deus mandou. E ele abandona a igreja. Porque ele quer fazer o quê? O que Deus mandou. Eu disse, peraí, Senhor, então vamos abandonar todo mundo. Eu também vou fazer o que Deus mandou, seja o que Deus quiser. Um por todos e todos por um. Vamos embora. Vamos fazer aquilo que Deus mandou. Eu não canso de ouvir isso. A gente ouve isso na história da nossa realidade o tempo todo. Aí eu fico pensando assim, quando é que será que 1 Crônicas 2:8 vai se tornar realidade? Deus disse que isso é um decreto. Vamos ler lá. Primeira Crônicas 12. 12. Versículo 8. Eu creio que Deus realmente considera a igreja um milagre, pessoal. Porque ele sustentar esse negócio na terra, chamado igreja, que para mim é o projeto mais fascinante que existe na terra. Não existe Rotary, Lions, estrutura nessa terra, organização que se compare à igreja. Não tem. E eu me recuso a falar mal da igreja, mesmo que esteja no meio de uma instituição com falhas e erros, porque nós temos essa realidade. Eu me recuso a ser juiz da igreja, queridos. Jesus falou que nós não fomos chamados nem constituídos para ser juiz, para julgar a igreja. E eu tenho muito temor, porque hoje as pessoas falam fácil a respeito daquilo que elas conseguem discernir. Sabe por quê? Toda a visão de Deus passa por dentro de mim. Quer repetir isso comigo? Toda a visão de Deus passa por dentro de mim. E quando ela passa, não precisa repetir mais, ela processa algo. Ela encontra em mim coisas que estão defasadas. E ela sai. Porque ela entra, processa e sai. O problema não é entrar, porque ela entra pura. Quando ela processa dentro de mim e sai, talvez ela tome uma forma inadequada que não é aquela que nós deveríamos tomar. Por isso que nós esbarramos em muitas coisas. Aí eu vejo 1 Crônicas 12, versículo 8.
O povo de Israel ali, o exército de Davi que se juntou a ele, está escrito: dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes. Eu acho que nós estamos com carência, não é de mais estruturas, nem de métodos melhores, mas de homens valentes. Homens melhores e não estruturas melhores. A Bíblia diz: homens de guerra para pelejar. De guerra. Que não teme pela sua própria vida. Se for necessário, eu não quero morrer por Cristo, eu quero viver por Cristo. Morrer não é difícil. Porque se alguém me matar, já era, meu irmão. Eu vou para o céu e acabou. Aqui na terra eu vou viver lá na presença do Senhor e vocês que se virem aí, cara. Entendeu? Mas viver por Cristo como homem valente e homem de guerra que sabe pelejar e se manter ali na posição, é o que Deus está procurando nesse tempo. A Bíblia diz que esses homens estavam armados de escudo e lança e que eles tinham uma aparência. E eu gosto dessa aparência. O rosto deles era como? De leões. E eu gosto da expressão que o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá. E nós somos leões de Deus. Amém? Para o Senhor nós somos cordeiros. Para o mundo nós somos leões. É que a gente quer ser cordeiro para o mundo e leão para Deus. Senhor, meu direito, quero aqui. Entendeu? E quando Deus lança a gente numa batalha ferrenha, guerras, peleja, tem que ter escudo, tem que ter lança. Na posição, você fica ali, aí a coisa pega, muda. E a Bíblia diz que eles, além de terem uma visão de leões, porque leão conquista, é o rei. A Bíblia diz que eles eram ligeiros, hábeis, né? Como gazelas sobre os montes. Quer dizer, eles têm uma visão de guerra, de conquista, e são ligeiros, são habilidosos. Eles têm que ser preparados. E as pessoas hoje, eles querem virar pastor da esquina para o aeroporto, meu irmão. Lá na Europa aconteceu um problema muito sério. Eu escutei vários pastores falar: o problema da Europa é que muitos que vieram para cá vieram porque tiveram decepções no Brasil e frustrações e vieram tentar a vida aqui. E descobriram que podiam ser pastor do aeroporto para o bairro. Porque havia brasileiros ou outros que estão ali precisando e eles viraram pastor. A médio prazo isso trouxe um prejuízo para a Europa. Porque esses pastores, eles não foram preparados. Eles viraram pastor. As pessoas hoje não querem aquele tempo que é necessário para forjar uma visão de leão, de apóstolo que é maduro, que entende a constituição do governo de Deus e que se estende como o corpo de Cristo sobre a terra. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos a extensão do corpo de Cristo. E o que nós fizermos aqui, nós vamos revelar ao Senhor. Isso não é nível individual, infelizmente. Porque se fosse, querido, eu te daria uma sugestão hoje. Vai para casa, amado, e jejua que nem um faquir. Fica lá buscando a glória de Deus sozinho, se enche do Espírito Santo e manda todo mundo para casa fazer a mesma coisa. Se nós podemos reter toda a glória de Cristo num indivíduo só, porque há uma busca pessoal e tem gente que busca muito mais do que a gente, que eu fico de boca caída de ver como que essas pessoas buscam. Mas elas buscam tanto, e uma vez, dentre várias vezes eu ouvi: pastor, eu vou sair da igreja. Falei: por que, irmão? Não, porque eu estou buscando muito a Deus. Me deu um negócio na hora. Eu falei: tá, você está buscando muito a Deus, você vai sair da igreja? É, porque não dá para viver com esses pecadores aqui da igreja. O pessoal não leva Deus a sério, cara. Eu estou muito com o poder de Deus, estou cheio da presença de Deus. Cara, esse povo não está levando Deus a sério, não dá para ficar aqui, não. Você vai para onde? Eu não sei ainda. Aí eu falei assim: posso te dar uma sugestão? Eu vou pedir para Deus te transferir. Te abençoo. Ele: para onde, pastor? Para a glória. Se você for para a glória, você vai se encontrar. Como assim, pastor? Não, você não vai encontrar nenhum lugar, porque você está tão santo.
Mais do que Jesus, porque Jesus vivia com os pecadores. Você nem quer viver com eles. Então é melhor você se transferir para a glória. É o melhor lugar para você nesse momento. Pessoal, tem crentes que são místicos demais. É uma visão pessoal. Aí a palavra de Deus diz aqui que é um exército de homens que tem características, que tem uma visão em si, que tem habilidade. E esses homens, a Bíblia diz que eles vão entrando pelos antros da terra, vão se enfiando nos becos que estão ali sendo tragados pelo inferno e resgatam para Deus aquilo que já é de Deus. Pessoal, vocês podem me chamar de utópico, mas eu vou morrer com essa utopia bíblica. Eu não creio mais em ministérios individualizados. Eu não consigo crer mais pessoas. Eu falei para minha esposa eu já caí nessa armadilha. Pessoas que andam sozinhas, pessoas que projetam obras tremendas na terra, mas que não estão junto com o exército do Pai. Porque estar com o exército é difícil, cara. Vamos falar a verdade. Trabalhar com um corpo pastoral é um desafio. Trabalhar com líderes na igreja, meu irmão, é um alto desafio. Porque essas pessoas, elas têm inquietações pessoais. E como eu falei, elas misturam aquilo que é pessoal com aquilo que Deus falou como povo. E quando você vai ver em Êxodo, quando Deus falou para Moisés, se vocês até agora me conheciam como Deus, mas a partir desse momento, vocês vão me conhecer como Senhor. E eu vou me manifestar para vocês e vocês vão saber o que é um povo. Quanto tempo demorou para esse povo entender que eles eram um povo, pessoal? Se você lembrar bem da história, 400 anos. Porque eles foram libertos do Egito e eu não vejo problema de Deus libertar a gente. Deus não pode ser detido, Ele pode transformar qualquer encrenca nossa em bênção, pessoal. Deus tem poder suficiente para pegar coisas que a gente acha impossível e transformar isso numa palavra. Jesus, ele subia ao monte, orava a noite toda, descia e em 5 segundos ele resolvia as encrencas dos homens. Ele ia conversar com os religiosos, os fariseus, os caras vinham com cada pergunta histórica, milenar, que eles discutiam teologicamente aquilo durante dezenas e centenas de anos. Jesus em 5 segundos respondia. Cara, é incrível. E quantas vezes ele foi confrontado com isso, uma mulher foi trazida para ele, adulterou. A lei diz isso, e você? Vamos contar quantos segundos dá isso. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não dá nem 3 segundos, pessoal. Todo mundo se mandou, cara. Sabe por que ele orava muito, conhecia a glória de Deus, entendia a importância de estabelecer um ministério apostólico baseado na constituição dos céus, que não é individualizado, mas é corporativo. E ele vinha com aquela glória de Deus, em segundos ele resolvia questões eternas. A gente faz ao contrário, fica pouco tempo no monte da glória e desce e fica 6 horas para resolver um problema. Uma vez eu fui expulsar um demônio daqueles brabo, potestade mesmo. Cara, eu fiquei 4 horas. Eu falei, Deus, não é possível um troço desse. Eu falava em nome de Jesus, o bicho ria da minha cara. Alguém aqui já enfrentou, não uma possessão, é aquela de leve assim, uma manifestação demoníaca mesmo, onde a pessoa é tomada, perde completamente a noção do que está acontecendo. Quem já enfrentou? Aí você fica lá, em nome de Jesus. Ele, pô, nem falando o nome de Jesus, o bicho não reage, cara. Cara, 3 horas. Aí eu saí dali com aquele... Depois foi liberta, né? Foi um negócio violento porque ela estava grávida. A mãe dela, dessa pessoa que estava grávida, entregou ela e o neném que um dia viria a nascer, que estava acontecendo isso, estava com 8 meses, num pacto profundo com Satanás. E ali na guerra a gente descobriu que tinha acontecido isso, o diabo mesmo se entregou. E no final, coitada da minha esposa, era um lugar escuro, cara. Uma casa assim no meio do mato.
Aí a Val abriu a Bíblia, o diabo chutou a Bíblia. Parecia aquele filme de exorcismo, sabe? Subia na parede, descia. Meu Deus, o que é isso, cara? Aí de repente eu falei para minha esposa assim: amor, vai lá buscar um óleo. Tadinha, ela saiu no escuro daquele ambiente ali. Eu, um outro pastor, e ela foi lá, obediente. Eu vou. Entendeu? Ela foi, mas foi com o coração na mão. No meio do mato, num breu, cara. E saiu dali com aqueles gritos: eu te odeio! Era pior, né? Que eu não sei imitar o demônio, não, pessoal, nem quero. Pessoal, é uma loucura. Agora eu descobri que a Bíblia diz que nós vamos compreender a altura que vem do governo de Deus, a profundidade que vem do sofrimento, quando Jesus vai lá no fundo do poço, a largura que atinge todas as pessoas da história, e o comprimento que é por todos os anos, junto com todos os santos. Está escrito ali. Cara, não tem intimidade pessoal que me faça ser tudo que Deus quer que eu seja. Eu não sei se eu falo felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista. Mas coloca a mão no ombro do teu irmão e fala assim: eu só vou expressar a altura, profundidade, largura e comprimento do governo e do amor de Deus junto com você. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Por isso que está difícil cada vez mais a gente entender a vontade de Deus nesse tempo, do que é um exército, do que é um povo. Porque nós estamos mais lutando por aquilo que nós somos em Cristo do que aquilo que Cristo é em nós. Eu temo que, eu estou dando uma explicação geral, nos últimos anos, eu não sei quantos, e muitos de nós aqui, quem é crente aqui há mais de 20 anos, está na igreja, há mais de 20 anos, você vai vendo a transformação das igrejas. Aconteceu há mais tempo, mas as mudanças de posição. Eu estava falando antigamente, quando eu era batista, me converti numa igreja batista, eu amo os batistas, pessoal. Foi lá que eu me converti, tem um aqui, é convertido, mas está aqui. Estou brincando. Pessoal, naquela época, a gente ouvia uma mensagem o tempo todo: Jesus vai voltar. Quem lembra? A gente vivia a cada dia dizendo: de hoje não passa. A igreja buscava mais santidade do que eles pensavam alguma coisa. Se ele voltar e eu estiver do jeito que eu estou frito. A mensagem da igreja mudou. A mensagem agora da igreja não é o céu. Não, o céu já é seu, você não precisa se preocupar com ele. Agora é a terra. Você precisa agora prosperar na terra. Você precisa agora... Pessoal, eu não sou contra, não. Nós estamos profetizando, decretando, governar sobre a terra. Mas tem uma linha, por isso que eu falei que eu não sei se você vai concordar. Eu vou falar agora, chutar o balde. Tem uma linha incutida na mentalidade da nossa igreja histórica nos últimos anos, de que nós que vamos tomar a terra e entregar para o Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vamos ter muito trabalho, cara. Porque existe 3 bilhões de pessoas que não deixam você entrar de jeito nenhum nas fronteiras deles. Eu estou há 28 anos trabalhando com esses países, entrando em fronteiras, vendo Deus fazer milagre, fechar o olho de guarda. Um dia eu estava passando numa fronteira e estava ali, eu trabalhei com portas abertas. Quantos de vocês já ouviram falar de portas abertas? E eu estava ali passando com aquelas Bíblias escandalosas, pessoal. 2 malas forradas de Bíblia e uma roupinha em cima. Deus, nenhum agente secreto não ia ser tão estúpido. E Bíblia embaixo, um pouquinho de roupa em cima. Como é que eu vou passar na frente desses caras ali? E 2 malas, e a equipe com mala, com violão, com teclado, com tudo que você imagina. É fita, naquela época era fita ainda, depois virou CD, né? CD, não sei o quê. Aí estava para chegar ali na aduana, na alfândega. E aquelas alfândegas de país comunista antigamente, ainda existe hoje de outra forma, cara, era um terror. Terror. Quem já entrou num país comunista sabe. A gente chegava ali, pai, não tem jeito esse negócio. Aí, de repente, quando a gente estava chegando, aconteceu uma situação, dentre muitas,
No avião que nós estávamos indo para Cuba, um senhor começou a passar mal. E na equipe tinha uma enfermeira e um médico, que a gente levava pessoas profissionais, liberais, e um pastor ou outro. A gente procurava levar menos pastor e mais profissional liberal. Era uma benção. Aí a gente chegava lá e o cara passando mal, a enfermeira, o médico foi lá, atendeu. O cara estava morrendo no avião. Tem um médico aqui, aí fomos lá, a equipe, cuidamos do cara em geral. O cara ficou tão feliz, o cara voltou normal. Aí ele compartilhou os problemas dele. Depois nós descobrimos, ele perguntou para a gente que a gente era. Bem, a gente é turista, estamos indo ali. Sai fora. E o senhor, o que é? Sou embaixador do Brasil em Cuba. Oh, que legal. Que benção. Aí conversando, ele ficou tão grato porque a gente ajudou ele, que ele falou ali, mas essas coisas que o embaixador fala, às vezes você não deve levar a sério, né? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar vocês todos para jantar na embaixada. Vocês vão comer uma lagosta na embaixada. Eu falei, senhor, eu nunca comi em lagosta, muito menos em embaixada. Hoje vai ser festa. Só que depois, na hora do avião, a gente ali com aquelas malas passando, ele não está nem aí, porque ele entra num outro lugar, né? Ele entrou e viu, bem naquele momento que a gente estava ali, com o coração na mão, aterrorizado, Senhor, a gente faz tudo que é oração relâmpago que a gente conhece, pessoal. Cega o cara, desvia, confunde o cara, é uma bagunça santa, pessoal. Aí a gente chegou ali, orando, ele passou por trás, aqueles soldados com cara feia, revistando todo mundo, e a nossa equipe, que cada um tem que ficar numa fila, cada um por si, Deus por todo, de verdade. Porque eles falam assim, se prender um, só prende um, você não fala nada, você está aqui sozinho. Não tem essa de que estou numa equipe, que aí prende a equipe toda. Então você está sozinho e com Deus, glória a Deus. O cara passou lá por trás e falou assim, ô pessoal, aí chamou o nome da enfermeira, do médico, vocês aí da equipe do Brasil, eu vou mandar um carro da embaixada buscar vocês amanhã, tá? Eu vou marcar o jantar amanhã e vocês vão lá na embaixada jantar comigo. E o embaixador do Brasil em Cuba é conhecido, né, pessoal? Os guardas olharam para aquele cara falando isso e perguntou, eu acho que Deus deve ter dado uma visão para eles da rainha Esther. Porque ele falou assim, quem que são esses caras? Sabe o que eles fizeram? Todas as malas que estavam no chão, eles mandaram os soldados pegar e passar. E eles pegaram, e aí deu mais medo ainda, né? Eles pegaram aquelas malas escandalosas, pesadas, passaram com as nossas malas, botaram lá fora do aeroporto, botaram a gente para fora sem tocar em ninguém, querido. Agora nós precisamos entender quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. Não basta entender nossa posição em Cristo, nós precisamos entender o que Cristo espera de nós como povo nesse tempo. E eu temo que se a gente não tiver uma visão clara do que significa ser povo, nós vamos continuar nos enredando com erros sutis em nome de Jesus. Fazendo coisas que a gente acha que tem que fazer, quando Deus está falando para a gente, chegou o momento de ser um exército. Vocês vão se unir. Vocês lembram, eu não vou nem ler, vocês lembram de uma profecia que já foi decretada no Velho Testamento, que isso aconteceria nesse tempo? Joel, capítulo 2. Quem já leu Joel 2? Eu não vou ler para você aqui. Ali diz, vocês um dia vão estar... Deus, olha a visão. Um dia vocês vão estar enfileirados um do lado do outro. Como povo meu. Ninguém vai empurrar um ao outro. Aleluia. Cada um vai saber o que está fazendo ali. Não vai abandonar o posto. Está entendendo? Eu falei no início, você investe 5 anos numa pessoa, não é porque você investiu, não tem nada a ver. Eu já saí dessa ideia, eu investi, eu paguei o preço. Você pagou nada, paguei nada, foi Deus que pagou, pessoal. A gente só está sendo usado por Deus, amém? Aí, mas o cara está lá 5 anos, de repente o cara entra em crise e se manda. Você preparou o cara para ser aquilo que Deus queria que ele fosse. No momento que ele estava para dar o fruto, ele vai embora. Fica um vazio ali, por crise pessoal, por qualquer motivo. O que acontece? Você tem que colocar outro. Quanto tempo demora? Você acha que você vai fazer em um mês que você fez 5 anos com o outro? Não, você coloca alguém ali. E eu vou trazer uma palavra agora que talvez você não concorde. É a segunda. Nós não somos insubstituíveis, como algumas pessoas falam. Todo mundo é substituível. Eu não sou.
Eu me recuso a pensar que o meu Deus pensa assim: não, se você fizer, amém. Se você não quiser, eu levanto o outro. Até eu já ensinei isso, pessoal. Aí eu fiquei pensando assim, por que eu estou falando? Que Deus pensa que eu sou um cara substituível? Quer dizer que eu só sirvo se eu fizer alguma coisa para Ele? Se eu não fizer, Ele levanta outro que vai fazer? Eu me recuso, queridos, a pensar dessa forma. Eu penso assim, ó, talvez a gente possa pensar de uma maneira um pouco diferente. Deus olha para mim e diz: você é insubstituível, eu te criei para ser único. Ele trabalha com a gente o tempo todo para a gente entender essa questão pessoal e coletiva, de uma obra que não é minha, não é sua, que quando Deus começou, você não estava aqui. Alguém estava aqui quando Deus começou a obra dele na terra? E pode ser que ele termine e você também não esteja. E a história continua sem você. Isso é verdade. Eu não estava aqui, talvez, eu espero que eu seja arrebatado. Você também espera? Mas você está disposto a viver e morrer? Até que ponto você está a fim de entrar naquela dimensão que Deus tem para você nesse tempo? E aí eu penso assim: pai, eu me recuso a achar que o Senhor pensa que eu sou substituível. Uma peça de reposição entra no meu lugar. Aí eu penso que Deus não, Deus me olha como um único. Eu tenho que crer nisso, queridos. A palavra de Deus diz, às vezes eu olho, eu estava falando para minha esposa essa semana, eu tenho lido tanta palavra em algumas coisas, Deus fala algumas coisas tão especiais sobre isso, que eu penso assim: pai, eu acho que era para o Davi que o senhor pensava isso, para o fulano. Será que isso aí também vale para mim hoje? Aquilo que o senhor escreveu lá, eu posso aplicar, porque a gente aplica coisas que são perigosas. Queridos, Deus me ama, eu sou o único, eu não tenho outra peça para repor no meu lugar. Se eu não fizer, Deus vai continuar me amando, vai levantar uma outra pessoa, mas não para me substituir, para cumprir o propósito dele. Mas ele não vai me abandonar e me deixar de me olhar com esse amor que eu me recuso a pensar que é um amor condicional. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para vocês que nós somos uma igreja apostólica. Que Jesus veio e nós somos representantes do corpo de Cristo. E mais do que o corpo, nós somos representantes do ministério de Cristo. O que Ele é, nós somos. O que Ele faz, nós fazemos. Não tem como fazer sozinho. E eu acho difícil trabalhar com você, pessoal. E eu tenho certeza que vocês pensam a mesma coisa de mim. Não é fácil trabalhar como corpo pastoral. Eu me recuso, a terceira parte eu vou terminar, a chamar hoje, eu me recuso a chamar um grupo de pastores de equipe pastoral. Essa palavra equipe, ela não veio da Bíblia. Líderes. Você pode até encontrar uma entonação no grego ali a respeito disso. Pessoal, esse conceito, ele veio importado do mundo. Entrou, se estabeleceu na igreja, nós viramos uma equipe. E uma equipe, ela é o quê? Ela tem que produzir. Ela é competitiva. E nós entramos num frenesi, acabei de ler um livro essa semana, que algumas pessoas estão voltando à razão. Fala assim: deixamos de ser igreja empresa e voltamos a ser igreja reino. Acabei de ler o livro essa semana. E um pastor, fugiu o Peterson, Eugênio Peterson, não sei se vocês já leram algum livro dele, o Pastor Contemplativo. Pastores, leiam. Chegou a hora de nós voltarmos a ser aquilo que Deus estabeleceu. Cara, eu não quero competir com ninguém. Eu estou por aqui de ouvir, não, lá, porque lá fez isso, você tem que fazer aqui também, pastor. Eu já botei uma vez, mas tirei porque é muito ofensivo. Lá no meu escritório eu botei assim: fechado para ideias. Porque o povo de Deus é fértil, pessoal. O pessoal tem tanta ideia para você fazer. Pastor, eu tive uma visão. Antigamente eu ouvia. Eu vou te contar uma coisa aqui muito específica.
eu ouvia com o maior coração aberto. Pastor, eu tive uma visão que nós precisamos ser mais agressivos no evangelismo. Que nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. E eu, trouxa. Cara, que tremendo. E é tremendo mesmo. E o cara largava tudo aquilo ali para mim fazer. Eu tenho uma visão para o Senhor fazer algumas coisas. Aí, de repente, eu estava conversando com um empresário que não é crente e estava compartilhando com ele algumas coisas da igreja que pode, né? Para ele não ficar escandalizado. Aí ele falou assim, pastor, posso te dar uma dica? Eu falei assim, pode. Para de pegar o macaco dos outros. Porque eu estava falando para ele como é difícil lidar com pessoas, com tudo. Para de pegar o macaco dos outros. Como assim pegar o macaco dos outros? É porque essas pessoas vêm e você delega um líder para fazer algo na igreja. Você delegou, você tem que supervisionar. Esse cara vai lá e não consegue fazer. Ele traz de volta para você a situação, entra no teu escritório, e ele estava se referindo a um gerente da empresa dele. Esse gerente vem e falava para mim assim, o negócio, para o presidente da empresa, o negócio é o seguinte, o senhor me falou para fazer isso, mas é difícil, porque esse cara, o cara é complicado, o cara é aquilo, e traz o problema de volta, e eu pegava aquilo, e eu falava assim, pode deixar que eu vou resolver. Pessoal, essa é a palavra fatal e maligna de pastor, pode deixar que eu vou resolver. A minha esposa detesta essa palavra. Quando ela fala uma coisa para mim assim, você deixa comigo. Ela fala assim, já vi que não vai dar certo. Queridos, e o cara pegava, ele chamava de macaco. De repente, ele que era o presidente, que estava pagando os caras para eles realizarem a obra, o trabalho, que esses caras não conseguiam, traziam o macaco, e ele ficava cheio de macaco na mesa. E aí viu o gerente, daí, resolveu aquele negócio? Conseguiu? Não, mas eu vou tentar. Eu já falei contigo, não deu, tu não fez nada ainda. E pastor é especialista em pegar macaco dos outros, pessoal. Os caras trazem macaco todo dia, você pega na mesa, não, pode deixar, eu vou falar com fulano, vou fazer isso, vou fazer aquilo. De repente eu falei assim, o cara falou assim para mim, esse macaco não é meu. Eu paguei esse cara para ele matar o macaco. E ele botou o macaco na minha mesa e eu estou com a porção de macaco, eu não sei o que eu faço com eles. E depois, vocês sabem o que a gente faz? Queridos, ter pastor estressado. O cara está a um passo de entrar em 7 palmos. O cara não está aguentando mais. Tem líder estressado, querido. Porque a gente não está entendendo. Não é também chegar e falar assim, eu vou fazer a minha parte e tu que te vire. Eu vou fazer a minha. Imagina uma equipe de Fórmula 1, eu gostava muito na época do Ayrton Senna, hoje já não vejo mais. Mas imagina lá aquela equipe em 9 segundos trocando aquele pneu. Se eu falasse, eu vou fazer a minha parte, que se dane os outros. Ele não pode pensar assim, pessoal, ele faz parte de um corpo, de um grupo, ali no caso de uma equipe que trabalha, ele tem que pensar, nós temos que fazer tudo para que ele continue indo para o alvo. Se nós não aprendemos a sair dessa dimensão da igreja hoje, isso é coisa que eu estou vendo diante de aquilo que os pastores falam, da realidade da igreja. Se nós não sairmos dessa dimensão, ou de pegarmos macaco dos outros, ou dissermos, vou fazer a minha parte, porque se Deus voltar eu vou ter que prestar conta. E Deus vai pedir conta mesmo. E vai perguntar por que você fez sozinho o que eu mandei você fazer com todo mundo. Sabe o que é, pai? É que esse todo mundo não fazia. Tu conhece aquelas pessoas que quando alguma coisa não é feita, você vai lá e faz? Deixa comigo, pelo menos eu faço melhor que você. Você conhece alguém assim? Que não seja você? Eu vou fazer. Meu irmão, minha irmã, eu cheguei à conclusão que aquilo que a Bíblia diz é verdade. É melhor serem 2 do que 1, cara. Esse negócio de fazer sozinho, de resolver as coisas do nosso jeito, esses macacos todos, essas coisas, esses triunfalismo que a gente já teve um dia no nosso ministério, vou fazer, se não faz eu vou lá e faço, não vai deixar de ser feito. Meu irmão, hoje eu estou agora rasgando o meu negócio mesmo.
Se você não fizer, vai ficar sem, cara. Que eu não vou fazer. Eu vou supervisionar, vou equipar, vou corrigir, vou te estimular, ensinar, mas não vou fazer. Por isso que eu creio na UNGE. Há 2 anos atrás, quando o apóstolo Gustavo chegou e compartilhou, eu sou pastor, não parece que é mais, mas eu sou pastor há 33 anos, eu fui ordenado em 1980 na Igreja Batista. Eu tenho a ata lá. 5 anos de seminário integral. Depois fui ordenado na Igreja Batista. 33 anos esse ano de ministério. De tempo integral. Sabe, queridos? Eu comecei a perceber, e eu creio que vocês também, que se a gente continuar olhando as coisas do jeito que nós estamos olhando hoje, nós não vamos cumprir Mateus 24:14. Eu estou agoniado. Aí Deus falou: por que você está preocupado? Você imagina eu. Deus falou para mim assim. Porque a Bíblia diz assim, ó, e o evangelho do reino será pregado por todo mundo, então, o que diz o resto? Virá o fim. Pessoal, vamos ser honestos. O negócio está difícil. Se a gente depender desse fim, com a ativação da igreja, do jeito que ela está se portando hoje, de uma maneira individualizada e não entendendo o corporativo de Deus, que nós somos filhos, mas nós somos povo, e que nós somos uma igreja apostólica, que precisa entrar no mundo com autoridade para trazer a constituição de Deus para a terra, juntos, toda aparência não vai dar em nada. Os 40 milhões de crentes do Evangelho no Brasil viraram 20. O mundo continua sem a penetração da igreja. Aqui no Brasil você está vendo igreja em cada esquina. Você vai lá para a Europa, meu irmão. Quem já foi na Europa aqui? Tem igreja que hoje é pizzaria. É ou não é, pastor? Restaurante. Casa de boliche. Para não dizer, lá na Inglaterra, em alguns lugares do Canadá, que hoje não tem mais povo, catedrais lindas, prédios maravilhosos, vazios, e a igreja está alugando à noite para os satanistas se reunirem, porque eles não têm lugar, vão se reunir lá no templo da igreja. Menos de 0,5% na Europa, cara. Na Itália, quem já foi na Itália, quando você fala de Deus para um italiano, sabe o que eles falam? Deus é porco. Eu não preciso de Deus. Tudo que eu conquistei, fui eu que conquistei. É uma realidade. Ontem eu ouvi o irmão falar assim para mim, não sei quem foi, acho que está aqui. Pastor, você já viu que o mundo, quando eles querem fazer um negócio, eles fecham uma cidade inteirinha, uma nação inteirinha, e fecha, faz feriado e faz aquilo acontecer? Foi você, Nelson? Aí, como assim, Nelson? Aí ele falou assim, você já viu a igreja fazer isso? Fechar o Brasil, uma cidade para fazer algo junto? Eu disse, não. Mas no Rio, o carnaval fecha 4 dias a cidade. 8 dias. Na Bahia, eu acho que é mais. Eles fecham a cidade, fecham o comércio. E a igreja? Eu não acho que a gente tem que ficar com peso. A igreja não faz isso. Meu irmão, chegou o tempo da gente se colocar no exército com a cara do leão, se colocar um do lado do outro e dizer, meu irmão, sem ti eu não sou nada mesmo. Não é de fachada, de boquinha, não, é de verdade. Nós vamos, cada um, trabalhar no seu dom, está escrito na Bíblia isso, com diversidade de dons, diversidade de realizações, diversidade de operações, mas com um coração só e juntos. Ou então, nós vamos ter que mudar a realidade da Bíblia. Sozinho, nenhum ministério vai penetrar mais no mundo hoje, pessoal. Logo, logo, as fronteiras vão se fechar. É muito difícil você se deslocar hoje de um país para outro e entrar sem ser percebido. Aqui na nação brasileira, eu assumo o que eu falo aqui nessa manhã.
vocês estão prestes a ver uma mudança radical de operação que já foi instalada no Brasil e que vai mudar essa realidade vigente. E um dia, nós vamos pensar assim, puxa, perdemos tempo. Deveríamos ter feito da forma de Deus, fizemos da nossa, agora vai ser difícil. Eu creio, queridos, no que eu estou falando. Não sei quanto tempo vai demorar isso. Vai ter um tempo no Brasil, e eu vi isso em outros países, muitas vezes, que não vai ter mais condição de se reunir dentro de uma igreja. Vocês não vão ter mais pastores. Vai haver uma mudança radical na estruturação. E quanto mais a gente fortalecer a estrutura, mais vazia ela vai ficar no dia da perseguição. Quanto mais a gente edificar as vidas, mais ela vai se expandir. Porque a Rússia falou assim, eu não entendo a igreja, cara. Nós destruímos as igrejas, fechamos as igrejas, matamos o pastor, mandamos embora, fizemos de tudo, torturamos. Quando o governo ateísta caiu em 1990, se eu não me engano, eles falaram assim, poxa, tem mais crente hoje, eles reputaram como 80 milhões de evangelhos, do que na época que nós fechamos a porta para o evangelho. É que eles não entendem que a igreja não está aqui, meu irmão. Isso aqui vira salão de festa, vira supermercado, mas a igreja continua, porque a igreja é vida, é apóstolo cuidando de vida, é gente edificando vida, e é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos dar mais valor a programas do que a vidas. Eu sei que talvez cada um interprete do jeito que quiser, mas eu creio naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Não estou dizendo que você também não está crendo naquilo que Deus está dizendo, mas eu creio que se a gente não entender a necessidade de colocar hoje de verdade uma unidade inteligente, não é para fazer tudo juntinho do mesmo jeito, não é isso, você é burro. É unidade inteligente na diversidade, mas com harmonia, como Coríntios 12 diz, nós vamos ter dificuldades daqui para frente. Eu não consigo ver, pessoal, uma igreja hoje que vai trazer o governo de Deus para a terra e diz, Senhor, pode descer que a gente já botou ordem no pedaço. Eu não consigo ver uma igreja assim hoje. Vamos ser sinceros, você consegue ver? Deus que tem misericórdia da gente e graça, para que a gente possa entender o que Ele está querendo fazer nesse tempo, diz, Senhor, venha e faça do teu jeito, que eu cansei de fazer do meu. Abaixe sua cabeça. Eu não quero passar do tempo, porque o Espírito Santo borbulha dentro da gente tanta coisa. Se a gente deixar, o negócio vai embora. Eu sei que Deus tem te dado palavras fortes, tremendas também. Nós estamos encontrando muitas realidades hoje. Irmãos caindo do nosso lado, que já caíram no passado e continuam sendo desprezados hoje, que as pessoas não mudam a mentalidade sobre ele, e muitas outras situações que nós vamos ter que nos deparar diante dela. Pessoal, ontem nós ouvimos a pastora Sandra falar, a rainha é a igreja. Lá era uma mulher, hoje é um povo. É um povo. A UNGE está aqui, nós estamos tendo muitas dificuldades na UNGE, pessoal, muitas. Pode abaixar a sua cabeça aí. Lutas ferrenhas. Muitas lutas. Mas nós estamos crendo que a UNGE foi dentro daquilo que Deus já tem estabelecido, um propósito para unir pessoas com o mesmo espírito, com o mesmo coração. Que se organizam, mas que estão preocupados com o organismo. E nós estamos tendo lutas hoje, porque a gente às vezes não consegue nem honrar o que a gente quer fazer. Nós queremos ter relacionamentos e às vezes a gente se esbarra nas estruturações. E nós estamos aqui no Brasil fazendo esse encontro, porque nós cremos que há homens e mulheres de Deus que estão a fim de investir em vidas, de edificar ministérios, apoiar pastores que estão sozinhos. Pessoal, não é difícil, mas nós vamos fazer. Eu não quero pensar que eu não posso fazer, que você não pode fazer. Se eu pensar assim, é melhor eu vender pipoca na porta da escola e deixar o pastorado. Eu tenho que crer naquilo que a palavra de Deus diz.
Nós precisamos cooperar com os pastores, não importa que ministério que é. Por isso que hoje à noite nós vamos apresentar alguns minutos o que é o Lapete. Vamos passar um videozinho de 8 minutos e depois uma experiência que já tem sido feita. Aí eu olho para aquilo ali e falo: pai, não fizemos nada. Parece pãezinhos e peixinhos. E Deus fala assim: mas é assim que eu gosto, meu filho. Porque quem pensa que pode acaba não fazendo. E quando você coloca os teus pães e peixinhos na minha mão, eu multiplico. Eu faço milagres que você não pode fazer. Aonde é só um pequeno pão e peixe no meio de tantos outros. Mas nós queremos que ela se multiplique numa rede de verdade, de relacionamentos, que podem estar defasados em muitas coisas, mas que tem um coração fiel à Constituição de Deus. Ou nós cremos nisso, ou nós vamos ser mais um no meio de tantos outros, que a gente sabe que uma hora vai parar. Aonde não depende de apóstolo Gustavo Lara, não depende de nenhum apóstolo que está aqui na frente, nem pastor. Ela é algo que nasceu no coração de Deus como ferramenta para apoiar vidas de pastores, líderes, igrejas, ministérios. E se você tiver afim, querido, é só entrar. É só isso. E nós vamos perseguir esse propósito. Nós não podemos deixar para os outros fazerem. Cada um vai fazer e nós vamos entender o que significa o reino de Deus. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã, porque há homens e mulheres que vêm aqui ouvir a tua palavra, como eu vim ouvir. Senhor, nós não temos condições de expressar tudo que está dentro do nosso coração, como nós somos limitados. Mas eu não tenho dúvida que o teu Espírito Santo extrapola em muito a gente. Ele consegue encaixar direito no coração de cada um aquilo que é devido à tua palavra. E Ele consegue ordenar nossos pensamentos, nossa mente, de uma maneira que ninguém mais pode fazer. Nós não somos movidos por pregações, nós somos movidos pelo teu Espírito, pelo teu propósito. E ontem nós ouvimos essa palavra que o homem inteligente, está na Bíblia, ele descobre esses propósitos e traz à tona eles. Nós queremos e pertencemos a uma linhagem real, uma nação santa, que tem um dono, que tem um Senhor. Nós somos propriedade dele. E não é por causa de nós, é por causa de ti, Senhor, que as coisas vão acontecer. Não é porque nós fazemos melhor, como diz Romanos, ou deixamos de fazer. É porque aprove a ti usar de misericórdia entre nós. Chegou o tempo, Deus, nós não podemos crer de maneira diferente, que o Senhor realmente vai passar o teu juízo santo na casa de Deus. Não é para condenar. Teu juízo não vem nesse momento para arrebentar, vem para reposicionar esse povo santo, amado, que custou um alto preço para o teu filho. E nós queremos entender que nós somos como filhos e como povo também. Queremos sair dessa dimensão de equipe para entrarmos num time de corpo pastoral, que entende seus dons, que os coloca à disposição para que eles possam ser ministrados mutuamente e as pessoas do mundo possam finalmente entender o que Jesus orou, para que quando eles olharem para nós e verem a nossa unidade, com diversidade, com expressões diferentes, mas unidade, eles possam parar uma cidade para nos ouvir, possam parar uma nação para nos ouvir. Pai, nós estamos cansados de nós mesmos, mas não de ti, e nem da tua palavra, e nem dos teus propósitos. E nós vamos persegui-los fielmente até o fim. Custe o que custar, doa quem doer. Nós vamos estar junto com os teus filhos para glorificar o teu nome. Traduz para nós, Espírito, o que o Senhor quer nos dizer nesse dia. Hoje à tarde ainda, hoje de manhã, hoje à noite com o apóstolo. Pai, nós queremos que o Senhor acrescente e nos leve nessa dimensão que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus, por causa de Jesus, por meio dele e para ele sempre, nós pedimos isso.
Amém? Querido, nós vamos ter 15 minutos de intervalo, passei no banheiro, tomar um cafezinho. Nós vamos ter uma palavra tremenda aqui sobre a questão humana do pastor, do líder, da gente. Como a gente às vezes tem dificuldade de entender os propósitos místicos de Deus quando eles se esbarram na nossa humanidade. Como que nós podemos aprender a permitir que isso se torne algo real, né? Nós não somos nem místicos só e nem humanos só. Nós temos as duas dimensões em nós e nós vamos ser ministrados sobre isso. Vai lá, Deus te abençoe nesse intervalo em nome de Jesus.
Aleluia. Vamos chegar, gente. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Aleluia. Vamos voltar rapidamente para a gente aproveitar o tempo. Em nome de Jesus, por favor. Contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluias ao teu nome, Senhor. E agradecer-te Sim, por tua Senhor. obra em nossas Nós agradecemos por tua bondade, Confiamos fidelidade. em teu Sim, infinito Senhor, amor. confiamos no teu amor por nós, Senhor. O teu amor é perfeito. Deus eterno. É verdade, Senhor. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus, de eternidade a eternidade. Tu reinas, tu governas sobre toda a terra. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tu és o Deus eterno. Tu és o Deus absoluto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Ergam suas mãos para os céus e recebamos do Senhor tudo que Ele tem preparado para nós nesta manhã, na continuidade do que Ele quer ministrar aos nossos corações, fazer resgates em nossas vidas, nos voltar a Ele, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se você tem sua oferta, seu dízimo para entregar, tem esse momento agora que você vai fazer isso, no nome de Jesus, em silêncio, em atitude de entrega, de adoração. Fique à vontade para trazer ao Senhor, né? Nós temos os dois gasofiláceos aqui na frente. Você fique à vontade agora para fazer a sua oferta de amor ao Senhor, de entregar a Ele parte do tudo que Ele já tem te dado, né? Que você seja renovado, que você esteja inspirado na obra do Senhor. A fidelidade do Senhor é de geração em geração, daqueles que o amam, daqueles que o temem. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Podem se assentar.
O Senhor está falando conosco algo muito importante, muito importante. Ele tem um propósito para a igreja como povo. É tempo da igreja se alinhar. É tempo do exército do Senhor ouvir a voz de comando do general que é Cristo, o cabeça da igreja. Tudo isso é importante porque Ele tem nos dito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Raça eleita, nação santa. Isso é dito no Antigo Testamento, é confirmado no Novo Testamento, em 1 Pedro, mas nós precisamos entender que para sermos parte de um exército alinhado, marcharmos na terra como povo, sermos reconhecidos por todas as nações como uma nação santa, nação eleita, nós precisamos entender que toda nação é feita de indivíduos. Todo povo é feito de indivíduos. E como indivíduo, nós também temos um governo particular que precisamos administrar. Tem as ações que o povo tem que marchar, que como nação tem que manter. O quê? A nacionalidade, a cultura do reino, né? O propósito e a missão do rei na terra. Mas é importante que nós saibamos, principalmente nesses dias, que